Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel e estou hoje aqui para ministrar a 12ª aula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Lembrando que as 11 primeiras videoaulas estão todas aqui agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Você que ainda não assistiu alguma aula, vá até então a playlist e acesse a aula que você não assistiu, porque muito importante é assistir todas as aulas. Nós estamos estudando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E a 12ª aula traz por título o reinado de Josias. A 12ª aula ou lição data do dia 19 de setembro de 2021, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então, está aí a ressalva. Vamos então ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, que diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. A nossa verdade prática: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 22, do verso 3 ao verso 5 e o verso 8. E no capítulo 23, do verso 2 ao 5, versículo 21, 22 e 25. O nosso objetivo geral dessa lição é pontuar o avivamento gerado por Josias. Então, o nosso tópico, ou melhor dizendo, o nosso objetivo geral é pontuar o avivamento gerado pelo rei Josias. E para concluirmos com a nossa introdução, Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Esse grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais, né? Então está aí um grande, ou melhor dizendo, os grandes feitos de Josias, e um dos seus grandes feitos foi esse, né? Expurgar, expulsar, extinguir de sua nação os deuses, né, que os seus pais haviam deixado então entrar dentro da nação de Judá, né? E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reinado o maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. E por que isso? Porque Josias é um rei justo, né? É um rei justo. E um princípio que a palavra de Deus nos ensina está em Provérbios 29 e 2, que diz: quando o justo governa, né, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme, né? E aqui era um rei justo, né? Um líder justo. E uma vez que o justo está no poder, né, que o justo governa, o povo então se alegra. Está aí então um resumo prático, claro, e objetivo do tópico 2, ou melhor dizendo, do tópico 2 da nossa introdução, né? E agora adentraremos os nossos tópicos e subtópicos, e como sempre quero resumi-los de forma clara, de forma objetiva para você. Vamos aos nossos tópicos. O tópico 1, Josias repara o templo. O tópico 1, ele tem os 3 primeiros subtópicos da lição. O primeiro deles: achei o livro da lei no templo do Senhor.
Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Hilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Por quê? Reparar o templo do Senhor, porque como o povo vinha de alguns governos, de alguns governantes, de alguns reis maus, de alguns reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, de alguns reis que estavam imergidos, mergulhados na idolatria, o templo de Deus foi deixado de lado. Agora, quando o Josias ele assume o reinado do reino de Judá, o reino do sul, a primeira coisa que ele começa a fazer é a reparação do templo do Senhor. Então ele manda, aqui como diz, Safã, o escrivão, e alguns assessores dele, até Hilquias, para então angariarem fundos, para angariarem recursos financeiros para a restauração do templo. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Hilquias a notícia que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por que isso? Porque eles tinham perdido o livro da lei de Moisés, o Pentateuco. Eles haviam perdido esse livro. E agora, quando eles vão então fazer uma reforma, uma faxina no templo, a Bíblia diz que eles acham o livro dentro da casa do Senhor. E isso mostra para nós qual era o nível espiritual daquela nação antes de Josias. Por quê? Porque eles conseguiram perder a palavra, o livro da lei, dentro da casa de Deus. Olha que coisa, Dentro, é como se a gente perdesse a Bíblia dentro da igreja e levasse décadas para reencontrá-la. Essa era a situação do povo, Por este relato percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele, E a ressalva que eu faço é que a prática da leitura e da meditação da palavra de Deus, ela nos conscientiza dos nossos pecados. Então, uma vez que eu não tenho intimidade com a Bíblia, uma vez que eu deixo a Bíblia, a palavra de Deus, o livro da lei de lado, dentro da gaveta ou apenas em cima da estante, como muitos fazem, aberto no Salmo 91, como se aquilo tivesse algum poder para transformar um ambiente, porque a Bíblia aberta, de fato, ela não tem o poder de mudar a vida de alguém. Quando é que ela tem o poder? Quando eu leio e quando eu decido fazer o que a palavra manda e ordena que eu faça. Mas tem pessoas que, como um amuleto, abrem a Bíblia e deixam aberta, em cima de um cômodo, em cima de uma estante, em cima de um criado mudo, como se aquilo fosse atrair para aquele ambiente uma proteção, ou quem sabe transformar o ambiente num ambiente, quem sabe, de melhor qualidade. Mas não, a Bíblia muda a nossa vida quando a gente obedece o que nela está escrito. Não adianta eu estar todo dia com a Bíblia debaixo do braço, achando que ela vai mudar a minha vida, ela vai mudar a minha história, a minha família. Ela não vai. Quando é que ela vai? Quando eu abrir ela e praticar o que nela está escrito. Oh glória! Salmo 119, versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Oh glória! Então a palavra de Deus muda a minha vida, muda a minha história, muda a história da minha família. Quando? Quando eu leio, quando eu medito e quando eu obedeço. Oh glória! Vamos ao subtópico 2. O rei rasgou as suas vestes. O rei rasgou as suas vestes.
Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar as suas próprias vestes, em sinal de profunda tristeza e consternação, né? Por que isso? Porque ele via que a vida dele, do povo, estava em desacordo com aquilo que a palavra dizia. E como é que eu chego a essa conclusão? Lendo, somente lendo. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, né? Como fazem os que não querem os que fazem, né? Melhor dizendo, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgou as suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Por quê? Porque toda a minha tentativa de justificar o meu pecado, em última instância, eu estou culpando a Deus. Como assim? Não entendi. Vai entender agora. Toda vez que eu justifico o meu pecado, eu culpo a Deus pelo meu pecado. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Lembra de Adão e Eva? Quando Adão peca, quando Adão erra, quando Adão transgride, e o Senhor chega a Adão e pergunta: Adão, o que fizestes? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Adão olha e diz: a mulher que tu me destes. Ou seja, se tu não tivesse me dado a mulher, eu não teria errado. Então a tentativa de se justificar de Adão culpou a Deus. Deus olha para a mulher e diz: mulher, o que fizestes? A mulher olha e diz: a serpente que tu criou. Ou seja, se o Senhor não tivesse criado a serpente, ela não teria me enganado, eu não teria pecado. E se Deus perguntasse à serpente, a serpente diria: o querubim. Ou seja, o querubim que era ungido, o Lúcifer que caiu e agora o diabo, entrou em mim e fez com que eu enganasse a mulher. Ou seja, a serpente falaria para Deus: se tu não tivesse criado o anjo não teria entrado em mim. E se ele não entrasse em mim, eu não teria enganado. Ou seja, a tentativa de justificar o nosso pecado, em última instância, culpa a Deus. Então, não justifique seus pecados, confesse-os diante do Senhor, porque o Senhor é poderoso para perdoar os teus pecados. Glória a Deus. Então o que a gente deve fazer? Confessar, se arrepender. E arrependimento não é remorso, porque remorso é tristeza pelo pecado cometido. Arrependimento, de fato, é quebrantamento de espírito. E o Salmo 51:17 vai dizer: a um coração quebrantado e contrito, a isso não desprezará o Senhor. Glória a Deus. Avançamos. Subtópico 3. Entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Hilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. E o que é isso? É Deus recompensando a fidelidade de Josias. Por quê? Porque Deus sempre recompensará a minha e a tua fidelidade. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica, eu vou repetir, Deus não fica devendo absolutamente nada a ninguém. E uma vez que eu e você somos fiéis na presença de Deus, há uma recompensa para mim e para a tua vida. E o que Deus está fazendo com Josias nesse momento? Está recompensando a sua fidelidade. Por quê? Porque já estava determinado que Judá, o reino do sul, iria para o cativeiro babilônico, iria ser destruída
Mas Deus, por amor de Josias, para recompensar a fidelidade de Josias, Deus falou: olha, vai acontecer, mas não vai ser nos teus dias. Glória a Deus. Está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 1. Avançamos ao tópico 2. Tópico 2. A renovação do pacto com o Senhor. O tópico 2, ele tem apenas 2 subtópicos, sendo o primeiro deles a leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos, né? E eu me lembro, quando eu falo de êxito num arrependimento, e quando eu leio que todos deveriam estar envolvidos, eu me lembro da cruel cidade de Nínive, né? Capital da Assíria, aonde o profeta Jonas prega, e a Bíblia vai dizer que do rei, que é o maior, até o menor, juntamente com os animais, todos entram num jejum, se arrepende com um saco de pano e cinza em suas cabeças, e Deus perdoa, ou pelo menos adia, né, o juízo sobre aquela nação ímpia. Então, o que Deus não fará se eu e você nos arrependermos de fato, de coração, daquilo que devemos nos arrepender? Deus tem restauração para a nossa vida. Deus pode restaurar o nosso casamento, a nossa família. Deus pode restaurar o nosso ministério. Deus tem o poder de fazer, mas a gente precisa tomar a decisão de se arrepender. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da palavra de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. E por que ouvindo a mensagem? Porque Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir do quê? O ouvir da palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, é mister que a gente precisa ser confrontados pela palavra. E assim foi nos dias de Josias, quando o povo foi confrontado pela palavra, quando ele ouviu a palavra. A Bíblia diz então que ele preparou o seu coração, o povo, para um novo pacto com o Senhor. Continuando, o verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Observe, o avivamento por meio da palavra é duradouro. E é isso que a gente precisa. Do que? Da palavra. A gente precisa da palavra. Em Mateus 4:4, Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Irmão, é a palavra que transforma, é a palavra que renova, é a palavra que restaura, é a palavra que cura, é a palavra que direciona, é a palavra que faz viver, é a palavra que cicatriza, é a palavra que nos norteia, é a palavra que nos salva, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos dá esperança, ó glória. Então viva a palavra, se alimente da palavra, ouça a palavra, leia a palavra, viva a palavra, ó glória. Bendito seja o nome do Senhor. Subtópico 2, do tópico 2, a destruição dos ídolos. E quando eu falo em ídolo, eu sempre digo que ídolo não é apenas uma imagem de escultura na qual eu me prostro diante dela, mas ídolo é tudo aquilo que ocupa no meu coração o lugar que é de Deus. Então ídolo não é apenas se prostrar diante de uma imagem de escultura, mas tudo aquilo que ocupa dentro do meu coração
o lugar que pertence a Deus, isso é um ídolo na minha vida, na tua vida. Eu vou dar um exemplo. Se a Netflix ocupa no meu coração mais tempo do que a presença de Deus, isso é um ídolo na minha vida. Se os jogos de videogame, de celular, ocupam na minha vida mais tempo do que a palavra de Deus, então isso é um ídolo na minha vida. Tudo aquilo que ocupa na minha vida, o espaço e o tempo que deveria ser de Deus, é um ídolo. Eu não estou dizendo que a gente não possa assistir uma boa série, ver um bom filme, ou daqui um pouco se distrair jogando algum joguinho, que nem tem pessoas que gostam de jogar no celular um xadrez, um joguinho de dama, para passar o tempo, para distrair. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu só estou dizendo que isso não pode ocupar o tempo que é de Deus na tua vida. Para todas as coisas há um tempo determinado. Para tudo há um tempo. Você jovem, você adolescente que me escuta, que gosta desses jogos de celular, de videogame, eu não estou dizendo que você não possa fazê-lo, mas eu estou dizendo que a prioridade da tua vida é buscar a presença de Deus, é ouvir e ler a palavra de Deus. Então a gente não pode negligenciar o tempo que é de Deus na nossa vida. Posso, quem sabe, jogar um joguinho? Tu pode. Posso ter um tempo com o meu videogame? Tu pode. Mas tu precisa ter um tempo com o teu Deus. Tu precisa ter um tempo a sós, no quarto fechado, com o teu Senhor. Porque é disso que a tua alma precisa. É de estar na presença de Deus. Aleluia! No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias preparou o templo, tirando todos os utensílios que tinha sido feito para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de toda as cidades de Judá, e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo seu povo, né? E eu quero destacar aqui que Josias expurgou a imundície e a idolatria, né, do meio do povo. E qual é a aplicação prática para mim e para a tua vida? É que eu e você devemos fazer isso. E como é que a gente expurga da nossa vida toda a imundície, toda a idolatria, todo o espírito de mentira, de fofoca? Como é que a gente expurga da nossa vida isso? Se santificando, através da santificação. Hebreus 12:14 vai dizer: segui a paz com todos. E o que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É através da santificação que eu paro de mentir, é através da santificação que eu paro de fofocar, é através da santificação que eu paro de xingar palavrão, é através da santificação que eu paro de olhar para a mulher do outro, para o marido da outra, é através da santificação que o temor de Deus vem sobre a minha e sobre a tua vida. Então, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Glória a Deus. Está então o resumo prático, claro e objetivo do tópico 2. Vamos avançando ao tópico 3. Tópico 3, a celebração da Páscoa, né? E o que simboliza a Páscoa? A Páscoa para os judeus simboliza a libertação, né? Foi na Páscoa dos judeus que Deus libertou o povo do cativeiro, né? Do Egito. Então, Páscoa simboliza libertação. O tópico 3 ele tem 2 subtópicos. O primeiro deles, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo e etc. Então eu quero destacar para aplicar para a nossa vida 2 coisas aqui. A primeira, Josias ele fez a restauração
que precisava, né? E assim somos nós, obreiros do Senhor. E um texto importante, eu sempre digo, irmão e irmã, anote todas as referências. Leia o texto, leia o contexto, para que você não ache nenhum pretexto que seja em desacordo à palavra do Senhor. Eu quero te dar uma dica. Eu sempre, após a aula, eu posto alguns links na descrição do vídeo, e um dos links é o grupo do Telegram da EBD. O que é Telegram? Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, só que ele é um pouco melhor para esse tipo de coisa. Então, quem sabe você não tem o Telegram e não sabe o que é o Telegram, nada mais é do que um aplicativo de mensagem, assim como o WhatsApp, só que ele é melhor. Tá? E eu criei um grupo no Telegram da EBD, onde eu disponibilizo um PDF da aula com todas as anotações que eu faço, os textos que eu uso, as minhas ponderações, e eu posto esse PDF no grupo após eu postar a aula aqui no meu canal do YouTube. E você entrando no grupo, clica no link, tu será redirecionado ao grupo. Aí tu clica em entrar no grupo. Clicando em entrar, você terá acesso a esse PDF de forma gratuita, que poderá também te ajudar. Você que tem, sabe, é professor, professora, você pode usá-lo também para, quem sabe, ampliar, né, a sua aula. E um texto importante é Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restavam naquela cidade. O que tem a ver isso com Josias? Foi isso que Josias fez. Ele colocou em ordem. Quem sabe estava tudo desorganizado, estava tudo deixado de lado. Agora Josias vem e depois de 18 anos de reinado, ele colocou tudo em ordem, celebrou a primeira Páscoa, restabeleceu levitas, restabeleceu os sacerdotes, restabeleceu os guardas do templo. Ele colocou em ordem, isso que um obreiro faz. Ele coloca em ordem o que está em desordem. Obreiro, ele não gera problema. Obreiro resolve o problema. Quem sabe eu falo para alguém que precisa tomar uma atitude por esses dias. Irmão, se você é obreiro, se você está incumbido de algum cargo, de algum departamento, de alguma responsabilidade, não crie problema para seu pastor, mas resolva problemas. É para isso que fomos chamados. E a segunda coisa que eu quero destacar no texto é: Josias também restabeleceu a liturgia do culto. E um culto pode ter 3 tipos de manifestações. Primeiro tipo de manifestação é uma manifestação de Deus através da bendita pessoa do Espírito Santo. Segunda manifestação, uma manifestação diabólica através de demônios. E a terceira tipo de manifestação num culto pode ser a manifestação da vontade humana. Quando é Deus se manifestando no culto, ainda que fuja a liturgia do culto, vai ser bênção, vai edificar e vai trazer avivamento e temor sobre a congregação. Mas, irmão, se for demônio, a gente expulsa em nome de Jesus. Irmão, mas se for fruto da vontade humana, o que a gente faz? A gente chama a pessoa, coloca ela sentada e ensina essa pessoa. Glória a Deus, está aí o resumo do subtópico 1. Avançamos então ao subtópico 2. A maior Páscoa da monarquia, né? Subtópico 2, a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao seu pecado, o povo se esqueceu dos feitos e das promessas de Deus, né? E quem sabe Deus fez você assistir essa aula só para ouvir isso. Irmão, a gente não deve viver no passado e também não devemos viver no futuro. A gente deve viver o hoje. Por quê? Porque é o presente, já diz a palavra.
presente. O passado passou, o futuro a gente nem sabe se chegará, mas o hoje, que é um presente de Deus para a nossa vida, é o que a gente precisa viver. Mas isso não quer dizer que a gente não possa olhar para o passado, para relembrar o que Deus já fez pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. E eu digo que olhar para o passado é que nem dirigir um carro. Você tem ali um espelho retrovisor pequenininho. Por que é pequenininho? Porque ele serve apenas de referência para você ver o que está atrás. Mas você tem um para-brisa que é da largura do carro, para que você olhe o que está adiante. E assim como Paulo falou, que as coisas que para trás ficam, eu prossigo adiante para o prêmio. Então a nossa caminhada não é para trás, é para frente. Mas vez ou outra a gente pode olhar para trás, para ver o que Deus já fez por nós. E eu quero te dizer, eu quero te lembrar, eu quero que o Espírito Santo te lembre quantas vitórias Deus já te deu, quantas portas que eram impossíveis de ser abertas, Deus já abriu para você. Quantos livramentos Deus já te deu, quantas curas Deus já te curou. E por que você está pensando que você vai morrer agora? Por que você está pensando que agora a porta não vai abrir, a cura não vai chegar, a vitória não virá? Ei, irmão, ei, irmã, olhe para o passado para ver o que Deus já fez e tenha certeza que se Ele fez, Ele fará novamente. Glória a Deus. Você pode glorificar o teu Senhor? Bendito seja o nome de Jesus. No final diz assim: após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares dos deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa, né? E a Páscoa é uma das mais importantes, assim como falamos, celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais, né? Para nos lembrar dos feitos do Senhor, né? Então, a gente deve se lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós e ter a confiança que Deus, como Ele nunca nos deixou, Ele não nos deixará. E como Ele fez no passado, Ele fará hoje. Como Ele nos livrou ontem, Ele nos livrará hoje. Como Ele abriu a porta ontem, Ele abrirá a porta hoje. Por quê? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso é que estamos alegres. E aonde está essa referência? Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Está então um resumo prático, claro, bem objetivo do tópico 3. Vamos à nossa conclusão agora, e na nossa conclusão já encerraremos. Conclusão: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminou todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, né? Olha que coisa linda. Josias pega um reino em decadência, ele pega um reino que estava afundado, mergulhado na idolatria, e ele faz uma grande reforma, né? E um texto importante para concluirmos a 12ª lição é Romanos, no 12º capítulo, versículo 11, que diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu quero repetir esse texto. Não sejais vagarosos nos cuidados, né? Que cuidados que a gente deve ter em servir ao Senhor? Sejam sempre fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo da nossa lição de número 12.
E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo na tua rede social, nos teus grupos de WhatsApp. Por certo, será bênção para mais alguém. Se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero novamente relembrar que logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem alguns links esse do meu Facebook, do meu Instagram, do grupo da EBD do Telegram, e eu também tenho um grupo de Apocalipse, que eu falo sobre o livro de Apocalipse, sobre as doutrinas das últimas coisas, e o grupo se chama Apocalipse Descomplicado, também no Telegram. Então clica nos links, entra nos grupos, me segue no Instagram e tu terá acesso a todo o material que eu disponibilizo de forma rápida, prática e gratuita na internet. Querido irmão, querida irmã, também quero te lembrar que semanalmente eu ministro aqui no canal a aula e a escola dominical dos jovens. Você também acesse, está tudo agrupado numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Estamos falando nesse trimestre sobre os profetas menores e nessa semana estamos falando do profeta Zacarias. Acesse as aulas, assista, por certo será bênção na tua vida, irmão e irmã, amigo e amiga. O desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que aonde você botar a mão, Deus prospere, que aonde você botar o pé, Deus te dê por herança, graça e paz. Até a próxima videoaula.